Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 9 de maio. Agora na Espanha, 21 horas e 46 minutos. No Brasil, 16 e 46 da tarde. Gente, diante dessa colher de chá que o DXY está dando, tombando menos 0,25%, a BTC resolveu subir. Está subindo mais 1,84 a 62.319. Gente, o DXY estava ostentando aqui o terceiro corpo real comprador, travou de baixo para cima contra a mediana do canal de Keltner, mas parece que está desenhando uma grande cunha triangularizada que tem por centro gravitacional a MM200, essa linha magenta aqui, ó. Então a tendência é que o DXY siga tombando até 103. Se perder a MM200, vai bater algo em torno de 100, 101. Se o DXY cair para esses patamares, os senhores podem ter certeza que a BTC explode na nossa pernada em direção a 100 mil dólares. Uma queda de 5% para o DXY leva sim a BTC para 100 mil dólares. É nítido, é nítida a correlação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Então eu volto a reportar os senhores, principalmente para aqueles que desembarcaram. A BTC está desenhando um mega padrão xícara-alça que vai redundar numa mega explosão ascendente que na minha leitura vai bater 115 mil dólares. Mas vamos colocar 100 mil dólares porque os criptocéticos ainda estão um pouco agigantados, por assim dizer. Quem assina o Gemas Altcoin Alert hoje viu que boa parte das altcoins explodiram mais de 5%, algumas mais de 10%. Tirando uma ou duas, o resto que tá caindo menos 0 alguma coisa, menos 0,2 ou 0,3, a maioria tá subindo acima de 5%. Ou seja, esse efeito multiplicador, essa oportunidade geracional de multiplicação de riqueza, tá fechando as portas temporalmente. A nossa pernada em direção a 100 mil dólares vai levar o market cap das altcoins para um patamar ali em torno de 1,7 tri de dólares, porque o market cap das altcoins ficou devendo a última máxima de todos os tempos, que ficou em 1,7 tri. A própria BTC já bateu nesse ciclo, no topo da onda 3, já bateu a última máxima do último ciclo. Agora falta o market cap das altcoins. Muita gente vai reclamar: poxa, Renato, não tinha como prever. Tem como prever, eu tô prevendo. Quem não tá embarcando, quem não tá se posicionando é porque quer deixar o cavalo encilhado passar, mas o fato é que quem não sabe onde embarcar é só clicar no link contido na descrição do vídeo. Vocês vão embarcar nas 40 melhores altcoins com maior potencial de valorização dentre as mais de 2,4 milhões de altcoins. Quem não quiser embarcar é porque, por algum motivo, ou acha que vai cair, ou caiu na cantilena dos Cavaleiros do Apocalipse, mas eu volto a alertar os senhores. O DXY, se ele tombar como parece que vai tombar, vai levar a BTC para um patamar mínimo de 100 mil dólares. Se ele buscar esse patamar aqui de 100, como parece que vai, já que essa cunha está revelando uma acumulação que tem por centro gravitacional a própria MM200 aqui para o DXY. A próxima parada do DXY é 103, depois ele vai buscar facilmente 100, 101. E nessa toada, a BTC explode para 100 mil dólares. Aqui no gráfico de 4 horas, a gente segue dando vigência. O que está segurando a BTC nesse momento é a própria VWAP semanal. No gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, o que travou aqui a BTC nessa última queda foi a própria VWAP mensal. Agora, por esse gráfico, a próxima parada é 65, 66 mil dólares. Nos 5 minutos, a BTC encontrou um platôzinho aqui interessante em 62.600, 62.650. Se romper, facilmente ela explode para 65, 66 mil dólares. Na seara fática, a dificuldade de mineração da BTC sofreu a maior queda desde dezembro de 2022. Gente, é normal essa movimentação da dificuldade. Isso significa que grandes plantas, grandes farms de mineração de BTC estão desligando os equipamentos, porque o custo para se minerar uma Bitcoin hoje está um pouquinho acima de 80 mil dólares.
Quem está minerando é porque tem capital para pagar a energia elétrica e manter os semicondutores competitivos, o que é muito caro. O custo de uma Bitcoin, se está batendo $80 mil, quem está minerando, na verdade, está acumulando o BTC para vender num patamar acima disso. Ou seja, o sujeito está bancando a atividade que, nesse momento, não está tão deficitária, porque algumas farms concentraram o poder de hash rate em direção à AI. Mas o mais interessante é que, ao contrário dos outros ciclos, onde as farms eram simplesmente desligadas, nesse ciclo os semicondutores são voltados para a mineração de AI. Essa simbiose vai produzir efeitos interessantes nessa pernada expansiva da BTC. Não subestimem esse outro ponto fora da curva para esse ciclo. E a SEC parece que não quer deixar a Ethereum transformar o cenário bancário. Depois que os grandes players de Wall Street anunciaram que estão criando a sua própria blockchain, que terá poucos validadores, será pouco descentralizada, mas do ponto de vista do usuário final, ela vai desintermediar a operação, ou seja, eu vou poder vender ou mandar as minhas Apples, Nvidias ou Petri 4 aí na B3 do Brasil, diretamente por essa blockchain dos grandes players de Wall Street. No Brasil, provavelmente vai ser o Drex, que vai acabar fazendo migrar a B3 para o Drex. Mas nos Estados Unidos, o que está parecendo que vai acontecer é que a própria SEC vai encampar essa blockchain dos grandes players de Wall Street e o sujeito vai poder mandar as Apples dele, as Microsoft, diretamente para... Eu vou poder mandar diretamente uma Apple, uma ação da Microsoft para o public address da minha esposa sem passar por uma corretora, por uma XP ou um JP Morgan lá nos Estados Unidos. Enfim, a SEC parece que está entendendo que a Ethereum seria o ecossistema que cairia nas graças do mercado se ela dissesse que o Ether não é um security, não é um valor mobiliário. Então a SEC deixou a ETH em banho-maria. Ao que parece, a SEC ficou um pouco hostil com a expansão da rede ETH, já que a própria BlackRock requereu a cotização de um fundo que seria ofertado por meio de um token ERC20 na rede ETH. Ou seja, o que parece é que a SEC quer deixar, primeiro, a blockchain do setor, dos grandes players de Wall Street entrar em operação para definir o que vai fazer com a ETH. E a chegada iminente de stablecoins junto à Bitcoin Lightning Network vai revolucionar também a atividade na blockchain da Bitcoin. Gente, a Lightning Network, que é uma espécie de solução de camada 2 rodando na blockchain da Bitcoin, que aumentou absurdamente a escalabilidade e a atividade na rede, ela basicamente vai tokenizar stablecoins pareadas a 1 para 1 contra moedas soberanas, provavelmente contra o dólar. E o que está acontecendo com essa inundação de liquidez nos mais diversos ecossistemas é que isso vai turbinar absurdamente a valorização de todo o ecossistema, porque mesmo na Lightning Network é preciso BTC para enviar ativos na rede. Então a demanda por BTC muita gente diz que a Bitcoin não serve para nada, agora serve. Agora vai servir para pagar o gás da Lightning Network para quem quiser enviar a USD tokenizada na blockchain da BTC em muito pouco tempo. Ou seja, gente, o que está acontecendo é uma enxurrada de liquidez em direção ao Web3. Não subestimem isso que está acontecendo. Muita gente acha, ou pelo menos subestima, que essa pernada seria limitada. Tem gente falando em topo para as altcoins. Gente, o que está acontecendo é que por todos os lados está entrando liquidez. Pelo lado de Wall Street, com a tokenização de ativos do mundo real, de ativos do mundo TradeFi, pelas stablecoins, em todos os ecossistemas, da Arbitrum até a Lightning Network. É uma verdadeira insanidade a enxurrada de dinheiro que entra por todos os lados. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Bank of America enviou uma recomendação aos seus clientes e investidores para que não vendam os seus ativos, dizendo que o mundo TradeFi não encontrou topo ainda, Nasdaq Dow Jones, segundo esse relatório, e o próprio mundo cripto.
Espera-se que o IPC de abril mostre uma inflação persistente, mas mesmo diante dessa possibilidade, o relatório enviado pelo Bank of America para os seus clientes e investidores é no sentido de que não há nenhum sinal de topo no mundo TradeFi e nem no mundo cripto, apesar de alguns bancos reportarem exatamente o contrário. Mas vamos ver. Eu também não estou sentindo nenhum topo no mundo TradeFi, a não ser que aconteça algum evento de um Black Swan, um cisne negro aí para derrubar os mercados. Eventualmente até um recrudescimento da guerra na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia. E o México está se preparando para uma possível vitória de Donald Trump, que prometeu ultimar a maior deportação da história dos Estados Unidos. O México está se preparando. Se o Trump confirmar as ameaças, ele deve promover a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos. Vamos ver. E na Europa, uma onda sem precedentes de sabotagem, espionagem, intimidação, de Londres a Berlim, passando também pela Europa Latina, né? Espanha, Itália, Portugal, sul da França, todos os países vivenciaram, todos os países da Europa Ocidental vivenciaram algum evento envolvendo a inteligência russa, a chamada GRU, que em tradução livre em russo seria Departamento Central de Inteligência. São as siglas em russo que geram esse símbolo GRU. O fato é que aqui no sul da Espanha, um soldado russo desertou, foi assassinado em condições, em circunstâncias muito suspeitas, provavelmente foi a inteligência russa. 2 suspeitos também contratados pela inteligência russa foram acusados de atacar bases militares na Alemanha. Em outras partes da Europa, na Lituânia, em Vilnius, na capital da Lituânia, em Berlim, outros incidentes. Enfim, no Reino Unido, em Londres, um britânico vai ter que comparecer a um tribunal acusado de cometer um incêndio criminoso sob ordens de autoridades da inteligência russa. Tudo isso está levando a Europa a investir como nunca na contra-inteligência, porque os russos estão espalhados por toda a Europa Ocidental, promovendo todo tipo de sabotagem, assassinatos, enfim. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O mundo está com certeza virado no hecatombe nuclear. A BTC em algum momento vai encerrar essa onda 4 aqui no diário, que na verdade é a alça de uma grande xícara, e explodir em direção a 100 mil dólares. Não subestimem o que está acontecendo. Quem assina o Gemas Altcoin Alert hoje percebeu o potencial disso aqui que está se desdobrando. Muitas das altcoins que são indicadas ali estão subindo mais de 5%, algumas 12%. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.